A Giovana, a Giovana, ela é diretora regional de desenvolvimento de novos negócios da Kantar Mídia. Enfim, ela é uma pessoa que é graduada em publicidade, propaganda e pós-graduada em marketing, especialista em inteligência de dados e gestão de equipes regionais, com passagem por agência de publicidade e grupos de comunicação, e ela lidera no Brasil o time comercial regional da Kantar Mídia. E hoje, o tema do nosso café é a nova jornada no consumo de conteúdo. E eu acredito que o tema seja muito interessante, principalmente porque o tempo todo, né, a gente quer entender como é esse nosso consumidor e como é a jornada desse consumidor. Eu acredito que seja muito gostoso estudar o consumidor. Então, Giovana, por favor, faça uma breve apresentação sua da empresa e aí a gente começa com as nossas perguntas. Tá bom, vamos lá. Antes de mais nada, assim, super obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou mineira, né, estou nessa jornada aí como publicitária, pós-graduada em marketing, há quase 3 décadas, né, e digo sempre assim, tenho paixão pelos dados, né, tenho até uma história que é assim, no curso de humanas, eu era aquela que levantava a mão na aula de estatística e estava sempre muito interessada, sempre gostei muito de matemática, acho que isso também levou minha carreira para essa direção. E a Kantar é uma empresa assim, que tem mais de 75 anos, né? A Kantar Mídia é uma empresa do Grupo Kantar, que é uma líder global aí, em dados, em sites e consultoria, com operação em 56 países do mundo, né? E cada vez mais o nosso propósito é oferecer, né, as mais abrangentes e precisas informações sobre o consumo, o desempenho, o investimento em mídia, para os clientes da América Latina, né? E não só do Brasil, né? E com isso eles terem condições de tomar, né, as decisões assertivas baseadas em dados. Nós ajudamos as marcas, as agências, né, os veículos de comunicação, né, em todas as etapas da jornada de comunicação, né, e sempre com um grande desafio, né, hoje a gente brinca assim, não somos mais um instituto, né, o nosso desafio é reunir inteligência conectada, né, para oferecer aos nossos clientes e ao mercado as informações de consumo, desempenho, investimento em mídia, né, e o nosso portfólio ele está cada vez mais focado ali nos pilares de audiência, monitoramento de publicidade, a compreensão do consumidor, né, ele pensando nesse consumidor numa jornada que é cada vez mais ampla, multiplataforma, que é também digital, né, e todos os meios de comunicação, e eu sempre brinco assim, o digital são todos os meios, né, quando a gente pensa em revista, em jornal, né, nós vamos falar muito sobre isso hoje, você tem, né, um consumo digital cada vez mais abrangente, né, e o grande propósito dessa empresa é realmente mostrar esse processo de transformação, né, desse consumo. E com isso, né, esses clientes planejarem de uma forma cada vez mais completa e melhor, e mantendo, né, a sua relevância, que é algo bem importante, né, quando a gente pensa no cenário que nós estamos vivendo. Ô, Giovana, e me fala uma coisa, o consumo dos jornais e das revistas tem crescido muito nesse ambiente online? Sim, sem dúvida, né? Ao longo dos últimos anos, né, você tem aí uma crescente conexão das pessoas e a digitalização dos meios de comunicação, né? E isso aumenta também o consumo das revistas e dos jornais, né, através dos seus canais online. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, né, o estudo que a gente faz de forma recorrente, que é o Target Group Index, né, esse estudo ele é realizado
em 12 regiões metropolitanas, mais no interior ali do sul e sudeste, e esse dado mostra que o consumo online ele cresceu 79%. Né? Você já tem 25% da população, né, que está consumindo conteúdo nesse formato, o que é um crescimento aí de 79%. E quando a gente faz um recorte de revista, tem um dado bem interessante que esse crescimento é ainda maior. Né? O consumo online de revista ele cresce 151% nessa série histórica. Né? É uma tendência, né, com a internet, né, quando a gente fala desse mercado pesquisado aqui das regiões metropolitanas, você tem na internet na 90% da população, né, ou seja, você tem um potencial, né, de crescimento para leitura de conteúdo, e a plataforma online ela fica muito evidente, né, quando a gente avalia esse cenário. Um outro dado que me chamou a atenção também, né, que eu pensei aqui algumas informações para essa nossa conversa, é o dado do Clickstream. Né? O Clickstream ele é um estudo da Kantar Media em parceria com a Comscore. Né? Do lado de cá, né, a gente tem o Target Group Index, né, que acompanha aí o consumo de todos os meios, hábitos e atitudes, e do outro lado você tem a Comscore com painel de medição de internet. E o que a gente faz? A gente fusiona essas duas bases de dados para criar, né, um outro estudo, que é o Clickstream. Né? E o Clickstream ele mostra assim, que 75% dos usuários de internet ele acessam sites de publishers, né? O que evidencia aí a relevância, né, desses meios na busca das pessoas, principalmente por informação. E são mais homens ou mulheres? Você tem esse dado, não? Eu não tenho esse dado aqui, mas quando você olha o perfil do internauta, ele é muito equilibrado, né, em relação aí ao perfil da população. E no consumo dos meios acaba sendo um reflexo, né? E você acha que esses consumidores eles estão dispostos a pagar para consumir todo esse conteúdo online? Ou tem alguma resistência a isso? Eles acham que tudo tem que ser de graça? Isso é bem interessante. E sim, com certeza, né? O que a gente vê enquanto tendência, né? O modelo chamado modelo de paywall, né? Que é onde os visitantes de um site eles precisam ali pagar para acessar conteúdo, e tem crescido ao longo dos últimos anos, especialmente para sites de jornais e revistas. Né? E ao redor do mundo, né, você vê um exemplo de sucesso é o New York Times, né, que teve um boom de assinaturas digitais, né? Até o final de 2020 ele já tinha 7,5 milhões de assinantes, né, dos quais 6,6 milhões foram de produtos digitais. Né? Então, isso é uma tendência. Aqui no Brasil, as pessoas também se mostram dispostas a pagar, né, para acessar conteúdos. No último ano, esse aumento foi de 26%. Né? No nosso estudo, a gente tem uma pergunta, o quanto eles estariam dispostos a pagar para acessar conteúdos em sites de jornais e revistas. E aí você tem já 21% dos leitores concordando aí com essa frase. Né? E quando a gente olha assim, mais de perto a questão, por exemplo, dos aplicativos, né, entre os internautas que pagam, né, por eles, você tem uma análise sempre de uma relação custo-benefício. Né? Então, se essa relação custo-benefício ela for adequada, né, para 62% dos respondentes, eles afirmam isso, estão dispostos a pagar, né? E estão dispostos também a acessar ali as versões gratuitas, desde que tenha as informações e os serviços, e um percentual menor de pessoas que estão dispostas a pagar para não ter conteúdo de publicidade, 36%. Né? Aliás, essa questão do conteúdo de publicidade é algo bem específico do Brasil, né? Lembrando, a Kantar ela tem operação em 56 países, e aí, quando a gente compara o Brasil com outros países, a aceitação por publicidade ela é maior, né? Ou seja, as pessoas
estão dispostas também a trocar esse acesso ao conteúdo, sendo expostos por publicidade. E me fala uma coisa, nesse universo todo, né, desse cenário todo de crescimento, desse consumo online, os leitores, né, eles... Como é que é essa relação desses leitores com esses meios impressos? Porque uma coisa é o meio impresso, né? Outra coisa é o online. Você acha que os leitores eles estão traindo o impresso, eles estão caindo fora, eles não estão mais sentindo falta do impresso? Na realidade, eles ou complementam uma jornada, né? Ou substituem a plataforma, né? Então, quando você vê, né, a evolução dos canais digitais, você tem um aumento na presença dos leitores nos ambientes digitais, né? E com isso você tem ali, né, cada vez mais o crescimento desse consumo, né? Ele é um crescimento aí expressivo, né? Porque você tem esses consumidores acessando esses conteúdos. Tem uma questão aí bem importante, que é até a credibilidade mesmo, né, da informação. Esse é um fator que ele é diferencial aí, para que os públicos sigam sendo consumidos, inclusive no formato online. Né? Você tem 62% das pessoas que buscam informação em jornais e revistas para se informar, porque eles têm ali aquela referência daquela marca. Né? E é algo que aumentou, inclusive, nos 3 últimos anos. Né? Você tem um crescimento ali, uma curva ascendente de 55%, né? Mostrando o quanto esse ponto, buscar fontes confiáveis para a informação, né, cada vez mais importante, e se tornou ainda mais relevante num cenário de fake news, né, onde as pessoas foram ali expostas a fake news, e elas sempre, né, e elas passam a ter um comportamento, né, você tem ali 92% dos usuários de internet, antes de compartilhar, né, uma informação e de disseminar essa informação, a credibilidade é um fator essencial, né, e por isso, né, que eles buscam verificar a fonte, né, daqueles dados. Você tem ali 69% das pessoas que disseram: antes de compartilhar uma informação, eu verifico a fonte, né? E se é uma fonte, né, de um veículo de comunicação que eu confio, aí sim eu replico aquela informação, porque com isso, né, de uma forma direta, eu estou confirmando que não é uma notícia falsa, né, se é de um veículo de comunicação que eu conheço e acompanho. Quando a gente fala de fake news, eu acho que os veículos de comunicação, os veículos sérios, eles, de várias formas, se protegem, não é? Inclusive, os próprios veículos também informam, né? Quando é uma fake news, quando é isso, quando é aquilo. Você acha que, às vezes, as pessoas têm uma propensão a acreditar em tragédia? Então, por conta de acreditar em... principalmente o brasileiro, né? Ele tem uma propensão a se condoer com as tragédias, e quando a notícia, se for uma fake news, e ela é vestida de tragédia, ele tem uma propensão a acreditar mais? Olha, a gente não tem nenhum estudo que nos mostre isso, tá, Regina? O que a gente vê é a capacidade, né, dos veículos de comunicação, especialmente os de maior audiência, né, de maior acesso, vamos dizer assim, agora na linguagem online, de fazer repercutir o fato, né, quando ele compartilha com as grandes audiências. Né, mas não tem nada que nos fale assim, ó, no conteúdo, quando ele é tragédia, o fato ruim, ele tende a ter uma repercussão maior e repercutir até em fake news, ao contrário das boas notícias. Né? Não posso afirmar, não tem nenhum dado que mostre isso. Certo. O que, de fato, a gente vê é quando a audiência é significativa,
né, tende a repercutir, né, muito mais. E do outro lado, né, se o veículo é um veículo sério, né, ele tem ali equipes de apuração que estão trabalhando o tempo todo para certificar de que aquela informação ela é verdadeira, e ele vai repercutir uma informação que ele confirmou que é verdadeira, né? É uma dinâmica, né? Você melhor do que eu sabe que é uma dinâmica aí do meio, né? Dos veículos de comunicação como um todo, também do impresso, né? Que hoje é online. Agora, me fala uma coisa, como é que é essa relação dos brasileiros com as marcas? Né? E porque você disse agora há pouco que as pessoas, quando elas estão no online, elas às vezes não gostam da publicidade, elas preferem pagar para não ter a publicidade, para elas terem o conteúdo intacto e sequencial. Mas como é que é estranho, porque tem um outro lado também, que os brasileiros eles têm uma relação interessante com as marcas, né? Como é que vocês aí na Kantar veem essa relação do brasileiro com as marcas? Aqui a relação com as marcas e com a publicidade. Uhum. Né? A gente tem um estudo que chama Dimension, que é feito regularmente no Brasil e em outros 4 países, né? Aí você tem, por exemplo, Inglaterra, França, né? Além do Brasil, e esse estudo mostra a receptividade da, do brasileiro para a publicidade é maior. Então, assim, se existe uma parcela da população disposta a pagar para não ter visualizado isso no digital, existe uma outra parcela que ok, não tem problema, né, porque considera até a publicidade brasileira interessante, divertida, né, e isso acaba correlacionando ali com as marcas de acordo com o conteúdo criativo, né, do ponto de vista, inclusive, da relação com o indivíduo, né, você tem ali a criatividade como um ponto muito importante para ter uma boa relação com essa marca. A publicidade da marca ela tem que estar dentro do contexto, né, ela não pode ser invasiva, ela tem que ser relevante, não pode ser repetitiva, né? Então, aqui na Cantor a gente tem o que a gente chama assim, são cinco dicas, né, para que a marca tenha sucesso na sua publicidade e tenha uma relação positiva aí com esse consumidor de informação, né? E olhando para o mundo, assim, o tanto que mudou, especialmente nos 2 últimos anos, né, o que a gente tem ouvido muito, inclusive nos nossos estudos, não só indo até um pouco além aí como Kantar, não só como mídia, é que os indivíduos eles esperam cada vez mais das marcas, no sentido de entregar um algo mais, né, do ponto de vista da sociedade, né, para aquela comunidade, na oferta daquele produto, em termos de serviço, a responsabilidade social, né? Então, tem outros atributos aí que as marcas precisam ser cada vez mais verdadeiras, né? Para que essa relação, né, com o consumidor ela seja efetiva, duradoura, né? Que as pessoas se engajem com aquela marca, que façam repercutir aquela informação positiva, né? Ou seja, todo um contexto, né? Você falou E, uma coisa interessante, que as marcas têm que ser cada vez mais verdadeiras, né? Com esse seu consumidor. Normalmente, a imprensa ela é verdadeira com esse seu leitor, com esse consumidor, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que o brasileiro, em geral, tem uma dificuldade muito grande para leitura, inclusive. Né? Os meios de comunicação sofrem muito com isso também, né? E fica interessante, né? Porque as marcas, os jornais, as revistas, eles são verdadeiros, eles se colocam, eles, principalmente as revistas semanais, né, de informação, como uma Carta Capital, como
com uma Mais Tu É, com uma Veja, enfim, todas essas revistas semanais de informação, elas têm uma força muito grande, um jornalismo investigativo, né? E, e o que você acha que está acontecendo com o brasileiro? Assim, não sei se você tem alguma pesquisa desse tipo aí, o que está acontecendo com o brasileiro que ele se afasta da leitura? Bom, do ponto de vista de mídia, né, você tem um brasileiro que é muito apaixonado com o formato de vídeo, né? Esse é um dos formatos, né, que a gente tem de dado assim de pesquisa, mostra que o formato de vídeo é um formato que tem uma adesão, né, forte aí do brasileiro. E eu acho que, inclusive, os veículos de comunicação como um todo perceberam isso, né? Inclusive os publishers, né? Quando a gente fala de jornal e revista. Né? E hoje o grande desafio é gerar informação em diferentes formatos, né? Até para que essa questão da leitura aí, né, é, 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 seja uma parte, né, da jornada desse consumidor e você, com isso, consiga levar esse conteúdo de forma diferente. Então, a gente vê o vídeo, né, como um formato importante. Na pandemia, né, um crescimento muito relevante de podcast, né? A gente tem uma pesquisa regular de rádio e nessa pesquisa a gente coloca lá um formato que a gente chama de carona, né? Ou seja, sempre algumas perguntas adicionais. Né? Durante a pandemia a gente fez isso o tempo todo. E uma coisa que a gente viu, por exemplo, que os ouvintes de rádio, 31% dos ouvintes de rádio acessavam a internet e num crescimento de 32% em relação ao ano passado, e passaram a ouvir podcasts, né? Ou seja, não, era uma palavra que o brasileiro nem conhecia, né? Mas hoje ele já sabe o que é, ele acessa e consome, né? E, de novo, para todos os veículos de comunicação, também para os publishers, o grande desafio é desenvolver conteúdo, né, de uma forma abrangente para alcançar esse consumidor 360 graus, né, ou seja, em todas as plataformas, em todos os devices, né, para um publisher, de repente você dá ali uma matéria na revista e depois você trata essa pauta em profundidade num podcast de 2, 3, 5 minutos. Né? São formatos que têm se mostrado assim, efetivos, né? Que tem a ver, inclusive, com notícia, né? Aquela coisa, você dá a matéria e depois você faz um conteúdo mais investigativo e leva para um podcast. Né? Então, são muitas possibilidades, né? E como eu disse ainda há pouco, o grande desafio é ser criativo, ser relevante, colocar essas opções dentro de contexto aí, né, para esse consumidor, né, para esse leitor que se digitalizou e na tela do computador ou principalmente do celular, ele consiga consumir tudo isso, né? É interessante isso, porque você falou duas coisas, o vídeo e o podcast. O vídeo é visão e audição, e o podcast é audição. Então, o brasileiro, ele aprendeu a consumir o vídeo, aprendeu a consumir o podcast, e hoje os podcasts eles são muito, muito mesmo utilizados, a gente percebe isso, e a questão do rádio também, né? E o rádio parece que na pandemia ele voltou, ele entrou na moda de novo, o rádio, porque as pessoas, não sei se eu estou falando um absurdo, mas Na realidade ele manteve a relevância, né? E o que a gente viu claramente manteve. foi que a audiência do deslocamento no carro, ela foi substituída pela audiência dentro de casa, né? O deslocamento dentro de casa, a pessoa começou a espalhar rádios pela casa. Não, se antes tinha Não, eu sei, eu estou deslocamento para o brincando. trabalho, né? Elas passaram a ouvir mais rádio dentro de casa e no final o rádio teve uma boa performance aí, mesmo durante a pandemia, né? E para o rádio também vale a questão da credibilidade, né? As pessoas ali sintonizadas, querendo saber o tempo todo o que estava acontecendo, né? Principalmente ali no primeiro semestre de 2020, foi um semestre de muita incerteza, né? A gente não sabia de fato o que estava acontecendo,
Então, você tinha as pessoas procurando aí todos os meios de comunicação para se informar, né, e informação que tivesse credibilidade, né? Teve até algum momento alguém lançou um slogan que era informação salva vidas, né? Ou seja, eu estava informado, sabia o que estava acontecendo naquele momento, que decisão tomar era bem importante, né? E uma característica do rádio, mas que hoje os outros veículos ganham também um pouco dessa amplitude no digital, mas não ainda nos botões, como eu disse, aquele dado que eu dei aqui, eu estou falando de 12 regiões metropolitanas e alguns interiores do sul e sudeste, mas o rádio está presente em todos os lugares, né? A penetração do rádio, assim, você vai para o Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas, né? Se tem um cara lá que ainda não acessa a internet, com certeza ele ouve rádio, né? E aí, essa questão do rádio, acho que ela cresce muito em função disso, e é um meio que vem se modificando ao longo do tempo, né? Se mantém muito vivo na vida das pessoas, né? Apesar de toda a aceleração digital, né? Então, não só o rádio, mas todos os meios que estão conseguindo fazer, né? Eu diria, a complementariedade, né? Entender que, por exemplo, a internet não é um outro meio, sim uma plataforma, né? Onde você pode falar com o seu público em outros momentos, ou com um público até um pouco diferente, que isso é importante, né? Acho que todo mundo já se deu conta, né? Dessa relevância aí, enquanto produtor de conteúdo. A gente está aqui com algumas pessoas que eu sei que fizeram algumas reinvenções. A Andressa, da Pais e Filhos, a gente está aqui com a Ana Brambila também, a gente está aqui com a Manuela Carta, que também está fazendo uma grande reinvenção na Carta Capital, que representam, né, esse meio revista. E eu não sei se a Andressa ou a Manuela querem falar alguma coisa. Oi, Ana. Ou até a Ana Brambila não quer falar alguma coisa, falar algum depoimento relacionado com toda essa reinvenção que os meios de comunicação estão tendo que fazer, porque a gente sabe que reinventar-se é dolorido, não é muito fácil, né? Porque você tem que rever conceitos, encontrar caminhos, encontrar novas formas de monetização, muitas vezes, né? Deixar coisas que você está acostumado e buscar novos leitores, testar novas plataformas, né? Testar novas formas de se comunicar. Então, eu não sei se a Manuela... Quem está falando? Andressa. Oi, Andressa. Então, oi, Ana. A Então, minha Andressa... internet é um pouco ruim, vou ficar sem a câmera, porque aí dá para eu me ouvir melhor. Tá, então, Andressa, conta um pouquinho todas as mudanças que você fez aí na Pais e Filhos junto com a Adriana Arcuri, que pode ser interessante, eu acho que pode ser inspirador, inclusive. E se você tem alguma pergunta também para a Giovana com relação ao perfil desses leitores. Sim, bom, na Pais e Filhos foi um processo de muitos anos. A Pais e Filhos sempre foi um veículo que, como a gente é grande para fora, né? Todo mundo conhece há muito tempo, tem uma grande audiência, mas internamente a gente é até em poucos. Então a gente tem uma grande facilidade de fazer testes, de se mexer muito rápido. Então, o poder de decisão está lá comigo, com a Adriana, junto com o time, então é muito fácil a gente se mexer. Diferente de editoras muito grandes, que a gente sabe que existe toda uma burocracia muito maior para chegar até o final, e às vezes nem chega, né? E de testar e ver se dá certo ou se dá errado, esse é o ponto principal. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, que foi uma da coisa que você falou, Regina, foi justamente essa questão da gente primeiro mudar nós como jornalistas. Foi muito difícil. Da gente entender que talvez a Pais e Filhos tivesse que entrar em outros assuntos que a gente sempre julgou que não seria bacana. Mas a gente estava escrevendo para quem, entendeu? Já nesse período. A gente tem que entender isso. Quando a Giovana falou sobre o consumo de vídeo, não adianta a gente fechar os olhos e falar, não, mas o vídeo dá trabalho, sim, dá trabalho, ele tem que roteirizar, tem o editor, tem muita coisa. Mas
ele vai trazer audiência para você em várias outras questões. Então, tem que arriscar, tem que testar. E o que o outro está fazendo é legal como referência, mas testa o seu também. Então, acho que o mais difícil foi a gente mudar o nosso mindset. A gente se achava muito moderninho, mas quando realmente faz uma virada digital, você tem que se ressignificar inteiramente. Inteiramente. E eu acho que quando cai essa ficha, eu acho que fica bacana. Eu acho que aí você começa a ver resultados. E no digital, né, gente, resultado ele vem rápido, ele é muito imediato, o que dá uma boa motivada em todo mundo, num time inteiro. Então, assim, a gente fez essas mudanças no site, principalmente com a audiência do site. A pandemia cresceu, óbvio que para todo mundo a audiência, mas antes disso a gente já tinha virado o site e mudamos o tipo de equipe, o tipo de contratação. Foi desde baixo, na raiz, até o topo. Questões editoriais, aonde a gente ia deixar a identidade da Pais e Filhos blindada, aonde a gente podia abrir um pouco mais e arriscar. Tudo isso é fazer a avaliação interna com os gestores de falar, vale a pena arriscar nessa plataforma, nessa rede social? O que a gente tem a perder, o que a gente tem que ganhar, tem a ganhar? Botar na balança e arriscar. E eu acho que é muito. Eu acho que esse é o principal que a gente fez na Pais e Filhos, assim como o geral. Se eu fosse falar de coisa de 7 anos que a gente tem feito, 8, 10 anos, aí eu vou ficar aqui tomando tempo de todo mundo. Tá, Muito obrigada. Obrigada. Então, Giovana. Hã? Não, que eu ia fazer um comentário aqui em Não, fala, relação por favor. a que a Andressa trouxe, né? Eu até fui impactada com as ações de pais e filhos no grupo de amigos do mercado, né? No ano passado. E o que ela disse ali é o começo de tudo, é a essência, né? E isso, por mais que a gente tenha passado por um processo de aceleração digital, não mudou, que é a base, né? Ou seja, conhecer o meu público-alvo, né? E aí, conhecer esse público-alvo no sentido assim, de interesse por conteúdo, de perfil demográfico, perfil de comportamento mesmo, né? Para que você seja relevante e consiga colocar a informação dentro do contexto, né? Voltando muito no que eu já disse até aqui, né? Ou seja, o contexto, a criatividade, ser eficaz, né, usando os canais adequados, e antes de mais nada, ser muito resiliente, né? Olhar para o momento e ver assim, tá bom, isso é um desafio, mas tem também uma oportunidade. A gente viu muito o mercado fazendo isso, né, ao longo desses 19 meses, e a gente vê muita evolução, né, de muitos clientes nesse sentido. Giovana, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar, desculpa, Regina, já que a gente está falando disso. Uma das coisas que você me fez parar para pensar agora é o público da Pais e Filhos. Se a gente for colocar no papel, o público da Pais e Filhos são pais e mães, rede de apoio um pouco também, mas 95% são mulheres, se a gente olhar dentro da estatística das redes sociais e tudo mais. Só que eu sei que em algumas plataformas, minha audiência não é essa. Em outras plataformas, eu tenho audiência que é uma pessoa que não tem filho de 25 anos, se interessou por uma história. Então, assim, uma das coisas que a gente também teve que entender é, eu tenho a essência do que é Pais e Filhos, obviamente que minha massa são essas mulheres que eu comentei, por mais que os homens estão crescendo, mas ainda está lentamente o interesse pela parentalidade, mas algumas plataformas, eu tenho outros tipos de público que eu não trabalhava dentro do meu time e que agora eu tenho que trabalhar também, porque me dá uma grande audiência, e obviamente que me monetiza bastante e que faz a gente poder fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que tem aquele, até no Google tem uma plataforma lá que fala dos loyal readers, né? Os loyal readers da Pais e Filhos são essas mulheres, mães, ou os pais, a parentalidade, mas eu também tenho que olhar para aquele outro que está clicando por saber das histórias que eu estou contando, né? Então, assim, tem 2 níveis, eu considero, de audiência. Sim, o mais legal de tudo é você ver isso do seu conteúdo, né, da sua revista, mas poder comparar também com outros do mesmo segmento, né, e até fazer ali uma interseção, né, de consumo dos meios, de consumo de conteúdo, né, acho que você está no caminho certo, né, e poder ampliar isso um pouco mais
né? Hoje, por exemplo, a gente tem não só condições de mostrar isso no formato, no consumo também online, né? Com aquela parceria com a Comscore, né? Com o Clickstream, como também de olhar para os seus dados e fusionar com as nossas bases de dados, né? Trazendo informações cada vez mais relevantes no sentido de entender melhor quem esse consumidor e, mais do que isso, onde estão os consumidores potenciais, né, para a sua oferta de conteúdo. Isso é bem importante e, como você mesmo disse, podem ter ali algumas surpresas, né? De repente você tinha lá um perfil no offline, né, da revista, aquela coisa bem até já construída ao longo de muito tempo, mas com a aceleração digital, com a ampliação do acesso, isso pode mudar um pouco, né? Acho que é isso que você deve perceber. Obrigada. Ana Brambila, eu sei que você está aí. A Ana, a gente trabalhou juntos na Globo, né, Ana? E a Ana também tem uma carreira brilhante na área de digital também. E você tem alguma pergunta, Ana? Acho que ela não está ouvindo. Tudo bem. Então, Giovana, me conta uma coisa. Desculpa, eu levantei a mão aqui que eu queria fazer uma pergunta Manuela, para a desculpa, Giovana. tá bom, Manuela, claro. Por favor, Manuela. Imagina. É um Giovana, prazer ter você aqui. Imagina. Igualmente, Manuela. Esses encontros que você tem feito têm sido muito legais. Giovana, prazer. Eu fico muito aflita quando eu escuto você dizendo que a gente precisa estar em todas as plataformas, que precisa ter podcast. Quer dizer, não é que precisa, mas que idealmente, né, seria legal a gente estar em todas as... Me dá uma aflição, porque eu acho que a gente ainda tem tanto para fazer lá na carta, mas a gente chega lá. Agora, você fala que as pessoas que o brasileiro está disposto a pagar por conteúdo, né? Quando você fala isso, você está falando... você tem a faixa etária desse público que está disposto a pagar? Porque eu estou muito aflita que a gente está lançando o nosso paywall agora, está o fim do ano, e eu estou muito aflita como é que isso vai se comportar com um título como o nosso. Tá, o que eu tenho... Deixa eu concluir, desculpa. Não, é isso mesmo. Tá, o que a gente tem hoje, como eu mencionei lá no início dessa conversa? A gente tem um estudo muito abrangente, que é o Target Group Index, né, onde eu consigo analisar esse dado em diferentes públicos, né? Então, quando, né, na prática, uma pergunta do questionário é o quanto esse indivíduo está disposto, né, por exemplo, a pagar por uma assinatura. E aí você pode fazer cruzamento dessa informação com os perfis demográficos, com hábitos e atitudes, né? Então, é algo que, no momento como esse, né, seria importante para embasar essa tomada de decisão, né? Ou seja, tá bom, mas antes de eu tomar a decisão, vamos olhar o que essas pessoas estão dizendo, né? E até pensar se existe um target prioritário para vocês e fazer essas análises com esse foco, né? Acho que esse é um desafio e é um caminho interessante. Como é que chama esse produto, Giovana? Target Group Index. Ele é o principal produto, inclusive, dos publishers, né? Mas dos outros meios de comunicação também, né? E é um estudo que, inclusive, hoje a gente tem formatos que a gente chama de lights, que a gente comercializa no interior do Brasil, né? Então, você tem, por exemplo, você pode ter um dado de Londrina, né? Ou de Uberlândia, né? Sei. Então, você tem uma oferta bem extensa de informações, né? Uma base de dados muito robusta, e você constrói as análises lá dentro. O que eu quero? Eu quero fazer uma oferta assim. Então, deixa eu ver dentro desse banco de dados que informações eu tenho. Entendi. Que são relevantes, né, para gerar uma análise e compor aqui o meu planejamento estratégico para tomar essa decisão. E que é algo que pode, inclusive, ajudar no impresso de um jeito ou de outro. Sim, vai te ajudar em conteúdo, vai te ajudar, né, na argumentação comercial,
né? E como é que eu faço uma demonstração desse produto, Giovana? Eu tenho como... É um alinhamento com o meu time comercial. Tá, Tá? É tá só bom. depois a gente alinhar isso. Eu tenho equipes comerciais espalhadas aí pelo Brasil, né? E sem contar que agora a gente aprendeu muito a trabalhar por essa tela, né? Independente disso. Tá certo, tá certo. É. Depois você compartilha o contato da Giovana comigo, Rê, por favor. Compartilho, sim, claro, claro. Obrigada. Obrigada a você, Manuela. Eu sei das modificações que você está fazendo na revista, eu sei que são bem corajosas, você está de parabéns, viu? Prefiro a minha parte em dinheiro, Rê. Tá certo. Nós temos alguns associados, Giovana, que o Denis da Sem Fronteiras, a Rejane, a Aline da revista Aldeia, que eles ficam no Paraná. E como é que, por eles serem revistas locais, muitas vezes eles têm uma dificuldade para ter uma medição específica do público, né? Porque normalmente os institutos medem uma coisa mais macro, maior. Eu não sei, vocês conseguem chegar e fazer uma medição em Cascavel, em Foz do Iguaçu, para que eles possam tentar monetizar a publicidade deles? O Denis está aí, não sei se o A Denis gente quer só não complementar, Denis. consegue como a gente já faz, né? Como eu disse, esse formato light, o diferencial dele é que ele me permite personalizar marcas, né? Eu consigo personalizar na coleta das informações os players locais, né? Como esses dois veículos que você citou, né? Como eu já faço esse estudo para um outro cliente hoje, né? Ele já existe, né? A gente pode ver se já tem, né? Esses veículos do grupo inserido nesses mercados, e caso não tenha, né? A gente fazer um planejamento aí para o próximo ano, né? É totalmente possível, né? Personalizar em mercados menores. Já no regular, que é o que contempla 12 capitais aí, e mais algumas cidades do interior do Sul e Sudeste, aí sim eu já tenho um filtro, né, das principais marcas, né, das que são mais relevantes em termos de audiência, em termos de investimento publicitário, né, eu já não consigo fazer essa, digamos assim, uma perfumaria, né, de inserir veículos locais, mas no interior eu consigo sim. Né, e o próprio TGI regular ele já tem uma amplitude, né, com muitos, né, com um leque muito grande de veículos. Alguém postou aí, até o nosso link colocou no chat do site, é legal. Pediu o seu aqui. site, é verdade. Lá tem muita informação, tá, gente? Inclusive insights, né? Tem o Data Stories, que vocês podem se inscrever para receber mensalmente, que sempre está trazendo insights de um conteúdo específico, né? Por exemplo, o último foi sobre a Black Friday, né? Detalha um pouco dos serviços, né? E fora isso, a gente está super disponível aqui, eu e meu time comercial, né? Também para esclarecer aí todas as dúvidas. Inclusive, numa conversa que eu tive com a Giovana e com as meninas do time dela, a gente falou e até pensou na possibilidade de criar uma oficina, né? Uma oficina de trabalho onde pessoas do time da Giovana poderiam atuar para que o editor tivesse, na verdade, possibilidade de aprender como usar todas essas informações a seu favor, né? Como o editor pode usar essas informações a seu favor, né? E com isso monetizar a publicidade, enfim, uma série de outras coisas, né? Eu acho entender que as métricas, né, Regina? Entender as métricas, justamente. Entender as métricas. Como eu uso a métrica, e não só as pessoas que estão na área de publicidade, mas também o jornalista, né? Ele conseguir entender tudo isso. Eu acho que pode ser interessante. Aqui agora, a Manuela está até dizendo, a Manuela Vidal, né, que ela é gerente comercial da Cantar Ibope, lá no Paraná,
e ela pode atender. Então, Manuela, eu vou chamar você para uma reunião da Comissão dos Editores Locais para você conversar com o Denis da Sem Fronteiras e com a Rejane da Aldeia. Agora, a Márcia Miranda, que ela é a nossa assessora de imprensa da ANER, da Simbiose, ela está dizendo que seria ótimo se a gente pudesse colocar aqui os links para os estudos, ferramentas que você citou, Giovana. Não sei se você pode disponibilizar esses links, depois estão todos eles lá no site. Tá, eles estão no site, mas além disso, eu posso compartilhar com vocês também, tá? Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir um conteúdo rapidamente e já colar aqui no chat mesmo. 2 minutos. Que é o link, por exemplo, do Data Stories, né? Como eu disse para vocês. A questão do vídeo, por exemplo, que não é o vídeo hoje, ele é muito mais amplo, né? Quando a gente fala de vídeo, é um vídeo que também está lá postado no YouTube para qualquer tipo de informação, né? Tem o Media Navigator, que é um estudo que a gente fez com os profissionais de marketing, que é bem interessante, porque você vai ouvir, tá bom, mas o que esse profissional está esperando hoje, né? O que é prioridade para ele na publicidade, né? Então, você tem aí, né, essa série de informações. Eu não estou conseguindo copiar do PDF aqui, mas eu te passo. Mas depois você pode me passar, por favor, que a gente disponibiliza na nossa newsletter, Giovana. Sim. Eu sei que nos Estados Unidos está sendo muito usado o podcast para eles divulgarem novelas, né? O podcast está sendo utilizado para novela. Você acha que o podcast é a próxima novela do rádio aqui no Brasil? Olha, o que de fato a gente vê é o acesso, né, a esse formato, ele cresce de uma forma bem relevante, né, nos últimos anos. E quando você pensa, né, numa novela em podcast, é o fato de você poder consumir fora do live, né? Ou seja, a qualquer tempo, né? Porque todos os conteúdos gravados, né, que a gente pode acessar depois e não necessariamente na hora que ele é exibido, traz essa característica, né, de o consumo on demand, né? Então, pode ser que sim, né? Assim que do mesmo jeito que as séries são consumidas na TV, né, on demand, por que não a novela e também uma novela de podcast? Não tenho nenhum dado, né, que tenha apurado isso. O dado que eu tenho é o dado que na prática mostra adesão de podcast, adesão a vídeo, né, adesão a novos formatos, e, de novo, voltamos ao básico, que não muda: o contexto, a criatividade, a relevância, a adequação para o público, né? Eu, na minha jornada aí de quase 30 anos em comunicação, né, em mídia, em publicidade, eu costumo brincar assim: ó, vamos voltar à essência, né? A melhor métrica é a métrica do coração, e existem princípios, né, para você ter sucesso, que também não mudaram. Agora, entender como que você trabalha cada um desses pontos aí para essa nova realidade, né, que é a realidade do consumo multiplataforma, que é a realidade onde as pessoas elas definem que hora que eu vou consumir conteúdo no live, que hora que eu vou consumir conteúdo gravado, né? Que tipo de conteúdo vai ser adequado para cada momento, né? Então, tudo isso deve ser considerado nessa jornada. E para a gente, né, como eu disse, é cada vez mais trabalhar a resiliência, né? Não vai ser fácil, né? Mas vamos fazer disso, ver os desafios e transformar em oportunidades, né? É algo que nós, na Canta, temos feito muito. Eu, pessoalmente, né, quando você fala assim: poxa, Giovana, você está quase 20 anos na mesma empresa, mas foram várias empresas em decorrer dessa trajetória, né? O ambiente de mídia mudou e segue mudando muito, é um aprendizado constante,
E isso faz com que a gente tenha energia, né, entusiasmo, né, para seguir construindo coisas novas. Para a gente, viu, Giovana, é um prazer ter você aqui, principalmente porque a gente percebe que o que você faz com paixão, né? Sim. Além de colocar o coração, eu acho que você faz com paixão. Não, vale lembrar sempre que coração vem de cuore, que é coragem. Então, eu acho que sempre que a gente coloca o coração nas coisas, a gente tem que ter muita coragem, né? Sim. Então, eu acho que você está de parabéns pela sua jornada. Eu acho que não é fácil ter uma jornada numa empresa tantos anos e acompanhando todas as mudanças dessa empresa e estar sempre apaixonada pela empresa. Eu acho que isso é fundamental, né? Você está de parabéns, eu quero te agradecer muito, muito, muito pela sua presença aqui hoje. Desculpa pelo início, que foi meio complicado, Não, mas quero agradecer demais, quero poder contar com você na ANER para novas jornadas, novos caminhos. Eu acho que o Harari, aquele filósofo israelense, ele sempre diz que clareza é poder, né? Então, quanto mais claras as coisas forem, melhor, né? Melhor para todos, porque a gente se empodera, né? Sim, sem dúvida. Então, eu quero, de fato, agradecer demais, 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 né? E muito obrigada, e nos encontramos novamente aqui nesse mesmo canal da ANER em breve. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Foi um bate-papo muito tranquilo, né? Muita disposição aí, né? Inclusive para contribuir na parte do aprendizado, né? Do time da ANER, dos associados, né? Como eu disse, a gente tem, inclusive, formatos de treinamento com vídeos, com presencial, com cases. Vi que apareceram muitas perguntas no chat, né? Então, depois, se você quiser compartilhar, a gente responde aqui no perguntando se existe também, o trabalho de vocês pode ser aplicado igualmente em jornais, sim, acho que sim, né? Sim, sem dúvida. Isso, acho que foi isso, sim, elogiando, dizendo que foi um bate-papo muito gostoso, que, de fato, o trabalho que é feito é interessante, para você compartilhar, por favor, os dados. Muito bom. Possivelmente a Márcia logo vai querer fazer uma entrevista com você para a nossa newsletter também, né, Márcia? Eu acho que logo, logo você vai procurar a Giovana para uma entrevista também. Então é isso, gente. Eu quero agradecer demais. Sigo à disposição aí, viu, Regi? Sigo à sua Agradeço disposição. demais. A Márcia já disse, entrevista com certeza. Então, se você me autorizar, já vou passar o seu telefone para ela te procurar. Tá bom? Tá bom, a gente vai alinhando tudo aí, né? E, de novo, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer poder contribuir. E sejam resilientes, tá? Tem desafio, mas tem muita oportunidade. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Até a próxima semana. Ah, obrigada. Tchau, tchau. Tá.